queridos, que a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Amém? A você que está aí conectado conosco pelo YouTube, sinta-se à vontade, não perca o foco, continue conosco. E você que está aqui nessa noite, coloque-se de pé, vamos começar com uma oração, adorando o nome do Senhor nessa noite, agradecendo por esse domingo que está se encerrando, que comece agora uma nova semana de vitória, de bênção, de paz sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a sua vida a paz do Senhor, a tranquilidade nesse tempo. Que o Senhor repouse sobre a sua vida. Que a tranquilidade, que a misericórdia, que a graça do Senhor seja manifesta sobre a sua vida e sobre a sua casa durante essa semana. Que você sinta-se à vontade na presença do Senhor. Você está na casa do Pai. Você está na presença dEle. Não perca o seu foco. Adore o nome do Senhor nessa noite. Grandes coisas, novidades o Senhor tem para você nessa noite. Rasgue o seu coração, sem reservas. Simplesmente se entregue. Se entregue. Se entregue na presença do Senhor, querido. Se entregue. Tu és bom, Jesus. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração nessa noite. Faça uma oração de agradecimento, de exaltação ao nome do Senhor. Levante as suas mãos, levante a sua voz. Seja livre na presença dEle nessa noite. Nós te bendizemos, ó Deus, glorificamos o teu nome. Obrigado por esse dia. Obrigado, ó Deus, porque a sua bondade e a sua misericórdia permanece firme sobre nós. Não há outro como tu. Incomparável, imensurável é o seu amor. Santo, poderoso, não há outro como tu, Jesus. Ansiamos, ó Deus, muito mais por Ti, pela Tua presença, pelo Teu cuidado, pelo Teu selo, pelo Teu amor sobre nós, ó Deus. Nós Te glorificamos, Te exaltamos nessa noite, rasgamos o nosso coração, abrimos a nossa boca, levantamos as nossas mãos para dizer: obrigado, Jesus, Tu és bom, Tu és bom, Tu és bom, Tu és bom. Aplauda o nome do Senhor, querido, e levante a sua voz, dizendo glória a Deus, aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, que um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia, Deus.
teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Somente confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, que um dia harás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Somente confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, que um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Te adoramos, Jesus, tu és bom, confiamos em ti. Levante as suas mãos e cante. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mesmo com máscara, você pode adorar. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mais uma vez, declare. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Cante. Somente confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus. Só nele você pode confiar, querido. Só no Senhor. Te bendizemos, ó Deus. Continue adorando ao nome do Senhor. Não perca essa atmosfera de adoração que está nesse ambiente. Não perca, não perca. O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade
colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Declare: o meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Aleluia. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Declare Yeshua. Levanta suas mãos e cante, querido. Mais uma vez, declare Yeshua. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, declare. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Vamos, querido. Jesus, aleluia. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus,
que o teu nome cresça. Enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Encha-nos, apareça, que o teu nome cresça. Enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Declare: Yeshua. Eu quero ouvir a voz da igreja, vamos. Yes. Glória a Deus. Vamos orar. Grande Deus, Pai da glória, nós te exaltamos por mais uma grande oportunidade que o Senhor nos dá de estar te adorando em espírito e em verdade. Obrigado, Deus, porque tu és bom e a tua fidelidade dura para sempre. Seja conosco, recebe o nosso louvor, nossa adoração, nossa oferta, nosso dízimo, nossa gratidão. Vem sobre nós e manifesta a sua glória. Faça, Senhor, subir aos céus o nosso louvor. Receba a nossa adoração, a expressão do nosso ser, em forma de gratidão a Ti, pela fidelidade do Senhor nesse lugar. Em nome de Jesus, eu te louvo. Amém. Você que não trouxe o dízimo ainda, por favor, coloque no gasofilaço. Ele está centralizado no corredor aí para você dizimar e ofertar. Obrigado. Pode sentar, quem já fez, quem não fez, quem ofertou, quem não ofertou. Precisar de um envelope para levar para casa, para trazer no próximo culto, também pode pegar. Lá na entrada do templo tem envelopes. E os nossos envelopes não vai o nome, eles são retornáveis. Você pode ter esses envelopes dentro da sua Bíblia, para você estar já colocando quando sair de casa. Tá bom? Deus é bom, igreja. Em todo tempo. Quero agradecer a presença dos irmãos. Louvar a Deus pela disposição do coração de cada um em congregar. E tínhamos um tanto de pessoas desse aqui cedo hoje, né? Temos mais esse grupo agora à noite, muito bonito, aqui congregando. A igreja já está de volta, viu, irmãos? Que bom que a igreja está de volta. Estamos passando aí por um período muito crítico, né? De saúde pública. Mas mesmo assim, Deus tem nos feito passar por cima. Amém? E outra coisa, nós vamos ter no dia 26 de setembro uma live aqui. Nós vamos sortear essa Bíblia. Dentre alguns sorteios que haverá no dia, simultaneamente haverá o sorteio dessa Bíblia aqui, ó, de estudo.
como que faz para participar do sorteio? Tem que ser lá. Começa a seguir lá, @IBN o Novo Tempo. E começa a compartilhar com os contatos de vocês. Amém? Quanto mais você compartilha, quanto mais você curte, mais você tem a oportunidade, chance de ganhar, porque é feito automaticamente lá pelo Instagram. Estamos nessas plataformas aí, viu, irmãos? Facebook, Instagram e o nosso canal no YouTube. Hoje eu não sei se a internet já voltou, porque estava com problema. Até inclusive o pessoal do provedor da internet disse que está tendo umas queimadas aí. E foi isso que ocorreu. Essas queimadas que está tendo aí. Então talvez a transmissão não está chegando ao vivo, mas os meninos estão filmando, gravando, e depois vamos jogar no canal do YouTube essa mensagem. Aí você pode repostar, compartilhar o link dessa mensagem de hoje, do culto de hoje, com as pessoas. Amém? Uma pena que não está ao vivo. Mas é assim mesmo, né? Isso acontece. Que Deus abençoe e prospere cada vida de cada irmão aqui hoje. Irmãos que têm sido fiéis, contribuintes, participantes, têm sido fiel no gasofilácio, têm sido fiel nas chamadas para contribuir. Glória a Deus pela vida de vocês. Em tempo de pandemia a igreja não parou, a igreja continuou ofertando, contribuindo. Eu louvo a Deus, porque, irmãos, o justo vive da fé. E com todo esse funil aí, com toda essa pressão que nós estamos sofrendo, eu só tenho certeza de uma coisa: da volta de Jesus. Só tenho certeza disso. Tem pessoas que dizem assim: a única certeza que eu tenho é a morte. Pois é, nem da morte eu tenho certeza, porque Jesus pode voltar antes de eu morrer. Então eu tenho certeza mesmo é da volta de Jesus. Então a única certeza que nós temos mesmo é a volta de Cristo, porque Ele pode voltar antes mesmo de morrermos. É a única garantia que nós temos, e Ele vai voltar. E já está perto. Fique atento, fique esperto, porque Ele vai voltar. Que o Senhor os abençoe de forma a prosperar todo o trabalho das vossas mãos. Amém? Quero agradecer aos irmãos que nos visitam. Se tiver alguém que nos visita pela primeira vez, amém? Como eu fiz de manhã, já participamos da ceia. A irmã Elizabeth, o irmão Carlos está se preparando para voltar para a terra, né, Beth? Deus abençoe, seja bem-vinda. Yasmin também estou vendo ali, só não estou vendo o Carlos por aqui. Mas Deus abençoe, estiveram cedo na ceia. Sejam bem-vindos. Mais alguém que está nos visitando, se tiver, fica à vontade, irmãos, Deus abençoe, tá bom? Vamos para a palavra. Glória a Deus. Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3. Irmãos, quem ainda não pegou lá no canal do YouTube, se você não é inscrito no canal do YouTube, você precisa se inscrever. Vai lá e se inscreve, porque para você participar, ouvir, assistir as mensagens em casa e também compartilhar com outras pessoas da sua família, os links, amém? Então quem não se inscreveu, essa semana faz um favor para mim também, ajuda a compartilhar, pedindo para os seus contatos se inscrever no canal, para a gente aumentar um pouco lá o canal. Força-tarefa comigo, a gente consegue colocar bastante pessoas no canal da igreja para ser mais abençoado ainda. Vou pedir esse favor para você, compartilha o link do canal do YouTube da igreja para os seus contatos, para você falar, e fala assim, se inscreva aí no canal da igreja, para você estar recebendo mensagens, vídeos, e assistindo, acompanhando nossos cultos ao vivo também, tá bom? Faça isso. Nós ministramos sobre a vida de Moisés aqui um pouco. Na primeira mensagem foi sobre aquela postura das parteiras em não obedecer a Faraó para matar os meninos que estavam nascendo. A segunda mensagem está lá no YouTube também, foi a respeito dessa saída de Moisés para o deserto de Midian, que é a segunda fase dos 40 anos. Moisés é um homem de 3 etapas.
120 anos dividido em 3, 40, 40 e 40. 40 como filho da filha de Faraó, 40 como pastor de ovelhas do sogro dele, lá em Midian, e 40 como o grande líder do povo de Israel, o grande líder do resgate do povo, que tirou o povo do Egito de 430 anos e conduziu deserto adentro, até chegar às margens do Jordão. E ali Moisés morre e passa o cajado para Josué, e Josué então introduz esse povo tudo lá dentro da terra de Canaã. Então Moisés teve essas 3 fases da vida. É lógico que nós não vamos falar minuciosamente das 3 fases. Nós mencionamos alguns eventos. A primeira fase, você deve assistir essa mensagem. A primeira fase foi as decisões erradas que ele tomou. Quando ele chegou a 40 anos, ele começou a querer liderar na força. Matou um egípcio, aí foi obrigado a fugir. A segunda etapa, na fuga, ele vai parar lá em Midian. E lá em Midian ele é tratado, treinado para cuidar de ovelha. Lá ele se casa, tem 2 filhos e se torna um peregrino no deserto de Midian. E quando termina essa fase dos 40, do segundo 40 anos, Deus conversa com ele. Presta atenção no que eu vou dizer, irmãos. Levou 40 anos no deserto, cuidando de ovelhas dos outros. Não era dele as ovelhas, era do sogro dele. Um príncipe treinado para ser faraó, ou para ser o líder do resgate do povo de Deus. Um príncipe treinado em toda a ciência do Egito, ficou 40 anos. Eu tive dando uma lida, porque o texto que nós vamos mexer com ele, é importante eu mencionar isso para você entender o que eu estou falando, depois quando eu começar a ler. Preparar o seu coração. O texto vai dizer que ele foi para o deserto de Midian. O texto do capítulo 3, Moisés apacentava o rebanho do Jetro, seu sogro, sacerdote Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto. Esse lugar era próximo a Horebe, ao Monte Sinai, na encosta do Monte Sinai. A Bíblia menciona o lado ocidental. Esse lado ocidental era o oeste do deserto. O oeste do deserto. Então, esse povo tinha como hábito de localizar-se no deserto. Eles começavam a partir do leste, que apontava para o sol, para daí então eles ter um norte, um sul. E então o oeste, o lado oeste era a encosta do lado de trás do Monte Sinai. É nessa região que Moisés foi parar. Eu estava lendo e achei curioso e interessante, que quando Deus manda a pessoa realmente para o deserto, sabe para aonde o lugar do deserto que Moisés vai? Para o lado de trás do deserto. Lá era conhecido como o lado de trás do deserto. Irmão, lá era conhecido como as costas do deserto. Essa região que Moisés foi parar em Midian era o lado de trás do deserto. Eu fiquei pensando, para mim o deserto já era o lugar que Deus usava para nos tratar, mas agora eu descobri que tem o lado de trás. Está vendo porque tem coisa que aperta no deserto? Porque não existe só o deserto, ainda tem o lado de trás. A banda de lá do deserto. Ele ficou do lado oeste do deserto, na encosta do Sinai, na encosta do Horebe, no monte de Deus. Era lá que ele estava escondido 40 anos. Eu fiquei mais preocupado ainda. Eu estou com 42. Irmãos, parece que já aconteceu tanta coisa na minha vida. Agora o homem ficou 40 anos cuidando de ovelha dos outros, e Deus não falava. Então nós vamos mexer um pouquinho com essa parte aqui, desse início dessa terceira etapa dos últimos 40 anos, onde Deus vai chamar o Moisés. Então eu já inicio dizendo para você que quando Deus te conduzir para o deserto, ainda tem o lado de trás do deserto, tá? Quer descobrir a mensagem ou quer fechar a Bíblia e ir embora? Porque quando já a introdução desse jeito aqui, dá tempo ainda, né?
Mas não, irmão, tem bênção para você aí. Amém? Tem palavra de vitória. Eu estou só te dizendo isso aqui para você descobrir o nível de como Deus pode nos levar a um momento, um tempo de treinamento profundo, mas é para nos levantar para algo maior. Eu estou percebendo que Deus está, nesse tempo, Deus está usando muito desses lados do deserto. E talvez eu estou pregando para alguns aqui que está do lado de trás do deserto. Mas Deus é Deus que chama do lado de trás do deserto. Amém, igreja? Glória a Deus. Então vamos ler o texto para a gente deslanchar. Capítulo 3 diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe um anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: não te chegues para cá, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai Abraão, o Deus de Isaque e Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor, e por causa dos seus exatores conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do fariseu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Vem, pois, agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Até aí. Que Deus nos abençoe com essa palavra. Então, após toda essa trajetória ali no deserto, eu quero te falar de forma prática. Como eu disse na segunda mensagem, que a segunda etapa de Moisés foi a escola, o deserto é a escola de Moisés. Moisés passou na escola, Moisés passou no teste, e Moisés foi avaliado, e por ser avaliado durante 4 décadas cuidando das ovelhas no anonimato, ele se especializou em 4 matérias. A primeira matéria é a matéria da obscuridade. Ele saiu especializado nessa matéria da obscuridade. O que é obscuridade? É trabalhar, irmãos, em um serviço que aparentemente não tem relevância. E se já não bastasse pastorear as ovelhas, fosse um trabalho sem relevância, as ovelhas não eram dele. Então, para o homem que foi treinado em toda a ciência do Egito, ele estava consciente de que precisava passar por esse teste de obscuridade, de ir todo dia e voltar, e levar essas ovelhas para um canto, tentar achar no meio do deserto um lugar que tivesse alguma coisa para aquelas ovelhas comer. Então era um trabalho rotineiro, era um trabalho que ninguém via. Então ele venceu e se especializou em obscuridade. Se especializou também no tempo, porque você sabe que o tempo ele pode trabalhar a nosso favor, mas ele pode trabalhar contra também. Se você não entendeu o tempo de Deus na sua vida, você vai se perder. Se você não compreender que Deus tem um tempo para você naquele lugar, ou em algum trabalho, ou em um determinado momento, você pode fugir disso, e escapando disso, você vai sair dessa matéria do tempo. E ele ficou 4 décadas sendo treinado como um pastor de ovelhas nas costas do deserto, do lado de trás do deserto, num lugar remoto, escondido. Ninguém conhecia Midian, meu irmão.
Ninguém sabia que era Midian. A maior potência do mundo era o Egito. Ninguém sabia que era Midian. Midian era um vilarejo onde tinha alguns pastores escondidos lá de trás. Viviam uma vida remota, pacata, simples, na encosta do Monte Horebe. Ele venceu esse período do tempo. Ele poderia ter chegado e falado: rapaz, já tem uns 30 anos que eu estou aqui. Eu já estou sabendo que o faraó morreu lá. Eu acho que eu vou para o Egito. Aquele homem que me procurava matar já morreu, então eu vou parar por aqui mesmo. Sabe, às vezes nós corremos o risco de acelerar o processo pensando que nós estamos prontos. E se nós acelerarmos o processo pensando que nós estamos prontos, nós vamos fugir do tratamento de Deus no tempo de Deus. E aí vamos até fazer algumas coisas que são de Deus, mas não é no tempo de Deus, e aí não funciona. A terceira matéria que ele vence, que ele se especializa, é a solidão. Não tem um lugar mais solitário do que Midian. E para um homem que estava acostumado às festas, acostumado ao palácio, acostumado às amizades do Egito, a alta corte do Egito, Moisés fazia parte disso. Ele era filho da filha de Faraó, ele era uma espécie de neto do Faraó, ele era um futuro herdeiro do trono faraônico. Moisés estava pronto para grandes coisas, pronto para assumir poder, e agora está sozinho, apacentando ovelhas, num deserto, em meio à solidão da vida. Eu faço uma pergunta porque eu acho importante isso aqui. Nós descobrirmos o benefício da solidão. Ninguém foi feito e criado para viver sozinho, mas em alguns momentos nós precisamos estar a sós com Deus e conosco, para poder causar em nós um certo tipo de introspecção e nós começarmos a conhecer quem somos por dentro. Identificarmos se nós estamos ansiosos. Se você você é daquela pessoa que quando fica só, você fica apavorado, fica com medo, fica ansioso, fica preocupado, quer sair. Então você deve estar com algum problema na alma, você não está conseguindo lidar com a solidão. Se você não consegue ficar sozinho e quieto num canto por muito tempo, você está com um problema. Pastor, o que o senhor está me falando? É verdade. É verdade. Existem pessoas, eu não estou dizendo que é para você ficar solitário, mas aprender num nível de solidão é necessário. Porque às vezes nós vamos ser treinados e algum tempo da vida nós vamos estar só em algum momento. E é nessa época, longe de família, longe de parentes, longe de algumas pessoas, que Deus nos treina a solidão. Porque você pode estar no meio de uma multidão como essa e estar se sentindo só. Se você não foi treinado a estar só e entender que aquele tempo é um tempo de maturidade, de crescimento, e com Deus, você pode estar no meio de uma multidão e se sentir só. E aí você fica no meio de gente só para disfarçar o sentimento que está corroendo você por dentro. Aprenda a lidar com a solidão. Passa nessa matéria. Moisés passou. Por último, a matéria que ele se especializa é o desconforto. O desconforto. Você já foi treinado no desconforto? Já teve momentos de desconforto? Porque a gente cria os nossos ambientes. Irmãos, nós somos adaptáveis. Nós temos possibilidades e capacidade de criar ambientes. Nós criamos ambientes. E o ambiente que a gente cria, ele é confortável para o nosso convívio. E principalmente para o nosso prazer. Nós pode perceber que lá na sua casa tem alguma coisa que você fez para você, para o seu conforto. Quando a gente mora de aluguel, às vezes as casas não são, lógico que a casa não é planejada do jeito que a gente quis, então a gente mora na casa de aluguel, às vezes as pessoas que projetaram a casa não projetaram com uma tomada num lugar. O que a gente faz? Pega uma extensão e cruza a casa com aquele fio, e aí a gente adapta para o nosso conforto. O cabinho do celular, é que tem gente que usa o celular, aí o celular descarrega, a gente só carrega para usar, assim, ficar usando. Cuidado, tá, para não pegar fogo. Aí, o que a gente arruma? A gente tenta arrumar um extensor. Agora eles estão vendendo uns cabos maior. Não presta muito para carregar, mas mantém. Então a gente vai adaptando para o nosso conforto pessoal.
Porque nós, irmão, gostamos de coisas confortáveis. Quem não gosta de um sapato confortável? Quem não gosta de uma roupa confortável? Quem não gosta de uma cadeira confortável? Mas às vezes Deus tira o nosso conforto. E tirar a gente da zona de conforto é um confronto tão grande. Tirar a gente do nosso sofá, tirar a gente daquele conforto caseiro, daquelas coisas. Deus às vezes mexe com você e comigo para nos tirar da zona de conforto. Porque parece que a gente está tão acostumado com aquilo que a gente não consegue ver mais nada. Moisés estava acostumado com o Egito e ele tinha uma zona de conforto muito grande. Deus então arranca esse homem e manda para o deserto. Ele fica 40 anos na encosta do deserto, num lugar desconfortável. Ele mesmo disse para o Jetro: pode me arrumar um lugar. Ele consentiu, o texto vai dizer, nós lemos semana passada, que ele consentiu morar com aquele homem. Ele consentiu, ele falou: não, pode deixar, eu vou cuidar do seu rebanho, eu vou morar com você. Ele consentiu morar num lugar simples, pacato, solitário e desconfortável. Quando nós aceitamos essa área de desconforto, mesmo que esteja alfinetando a nossa carne, é porque Deus está nos treinando para um nível maior de maturidade, para assumir liderança maior, ou para passar para um teste maior, e também se preparar para coisas grandes que Deus futuramente pode colocar na nossa mão. Agora, se você quer coisas grandes, Deus tem coisas grandes para colocar na sua mão. Só que você tem que aprender a lidar com o desconforto do deserto. Eu posso ouvir um glória a Deus? Essa é a introdução, agora vamos para a mensagem. O texto vai dizer que ele estava apacentando. Entra no texto dizendo assim: ele apacentava o rebanho do seu sogro. Eu vejo algumas coisas importantes nesse texto. Depois dos 40 anos de obscuridade, de tempo, de solidão e de desconforto, eu vejo que ele entra numa terceira fase agora, com Deus falando com ele. Um dia ele estava apacentando o rebanho. Um dia como os outros, dos outros 40 anos passado. Todos esses dias, desses últimos 40 anos, foi a mesma rotina. Mas um dia desse, Deus quebrou o silêncio. Um dia desses, Deus quebrou o silêncio. Por incrível que pareça, 4 décadas, você não vê Deus falando em momento nenhum. Você só vê o homem sendo treinado em áreas e passando nessa escola do deserto. Mas agora você vê Deus sinalizando algo com ele, num dia comum. Por isso que você não pode desanimar, por isso que você não pode desistir, apesar do deserto e das encostas do deserto. Porque um dia como qualquer outro, Deus pode bradar na terra. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser quando você chegar em casa, pode ser depois da manhã, pode ser a semana que vem. O deserto pode estar intenso, você pode estar desconfortável, sofrendo por solidão, aguentando firme o arroxo, mas Deus está para se manifestar no meio desse deserto. Um dia. Então esse texto na vida de Moisés começa revelando um dia. Diga comigo, um dia. Diga comigo, uma sarça. Diga comigo, um chamado. A terceira fase da vida de Moisés vai revelar essas três coisas importantes. Um dia, uma sarça e um chamado. Deus vai chamar ele em um dia comum. E para chamar, Deus acende uma luz. Sempre quando Deus nos chama, Deus mexe conosco, porque corre o risco de Deus falar e nós não ouvirmos. E Deus não apenas fala, Deus também se movimenta. Deus não apenas fala para nos chamar, Ele chama a nossa atenção porque Ele acendeu uma sarça. A sarça é um tipo de arbusto e nem é tão verde, é um tipo de um galho velho seco do deserto. Sarça é uma miniatura de árvore lá. É uma espécie de, não dá sombra, não dá nada. É um arbusto do deserto. Tem isso em tudo quanto é lugar. Moisés já passou por várias sarças. Ele era acostumado a ver essas sarças, porque ele procurava um melhor ambiente para as ovelhas comerem. Um lugar mais verde, um lugar que tivesse algumas coisas rasteiras, algumas plantas para as ovelhas. Ele procurava um melhor ambiente para o rebanho. E ele estava passando em frente a uma sarça, e ele percebeu que a sarça queimava, mas só que não se consumia.
No calor do deserto, a sarça poderia ter o aspecto de queimada, de pegar fogo. A sarça poderia vir até dar o aspecto de que ela estava incendiando, porque o calor do deserto beira aos 50 graus. E isso era comum Moisés ver o ambiente trêmulo por cima das sarças, mas essa sarça estava diferente. Ela estava sinalizada como uma bola de fogo diferente. E o problema é que as sarças pegavam fogo e se queimavam, mas essa que estava pegando fogo, o que chamava a atenção é que ela não se queimava. As outras que Moisés pode ter visto queimando em algum outro lugar, elas queimaram, e isso não chama atenção, porque elas queimar é comum. Se você vê uma árvore queimando e ela queimar, é comum. Agora o duro é você ver uma árvore queimando e ela não queima. E foi aí que Deus chamou a atenção. Então Deus marcou o chamado de Moisés com um dia comum como qualquer outro, mas também Deus fala. Deus não tem um dia especial para ele falar, é o dia que ele resolver falar, ele vai falar. Ele chama a atenção através de uma sarça. Olha o verso 2, apareceu o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia, porém a sarça não se consumia. Isso que chamou a atenção de Moisés. Então o texto no verso 4 vai dizer, no verso 3 vai dizer, então disse consigo mesmo. Moisés falou, eu irei para lá e verei essa grande maravilha. O porquê? Ao que intrigou Moisés. Será o porquê que essa sarça não está se queimando? Olha lá. Porque o fogo está pegando e ela não está se queimando. Então Deus acende uma luz em um dia para chamar a atenção de Moisés. Quebrou o silêncio. Deus quebrou o silêncio. E aí Deus faz um chamado para Moisés. Interessante pensar no verso 4 e no verso 5, no movimento da sarça, quando Deus chama a atenção de Moisés, que o chamado de Moisés vai se desenvolver em cima daquilo que eu creio que é primordial para Deus usar uma pessoa. Para Deus fazer algo através de nós, Deus se revela num dia, se movimenta através da sarça, causa algum sinal, nos dá um sinal, mas Ele nos chama no meio disso. Olha o verso 4. Então o Senhor viu que ele voltava para ver. Deus do meio da sarça chamou, aleluia, diga chamou, e disse, Moisés, Moisés. E Moisés responde, eis-me aqui. Então eu quero fazer 4 destaques a respeito desse dia, dessa sarça e desse chamado de Moisés. Primeiro, a presença de Deus. Deus não chama ninguém se Ele não revelar a sua presença. Deus não fala nada com ninguém, Deus não convoca ninguém para nada, se Ele não revelar a sua presença. A voz no meio do fogo da sarça é a presença de Deus falando comigo e contigo. E eu quero dar uma palavra para você, irmão. Deus nesse tempo vai querer que você comece a ter experiência com o fogo da sarça. Deus deu a Moisés uma experiência primeiro com a sua presença, para depois ele desenvolver o chamado de Moisés. Deus já tinha no coração, o treinamento já tinha passado, 40 anos se passaram de treinamento. Agora Deus está falando com um homem que passou no teste. Quando nós passamos nos testes de Deus, Ele nos instrui a respeito da revelação de quem Ele é. Você, para fazer algo para Deus, precisa descobrir quem Deus é. Você precisa saber o que Deus está querendo que você faça. E isso é através da sua presença. Ele vai dizer assim, olha, não te chegues para cá. Continuou Deus, verso 5. Não te chegues para cá, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que estás é terra santa. Então o chamado de Deus na vida de Moisés envolve a sua presença. Primeiro, presença de Deus. Segundo, a separação, porque o texto vai dizer, não te chegue para cá. Então Deus está querendo revelar a sua presença, mas também está querendo separar Moisés de algo. E aqui eu quero afirmar, Deus está querendo separar Moisés do passado dele. Deus está querendo transicionar mais uma etapa na vida de Moisés.
Moisés, a primeira etapa da sua vida lá você tomou decisões erradas. A segunda agora você passou no teste. Agora chegue para cá. Tira a sandália dos teus pés. Porque o lugar aqui é separado. Essa palavra santa aqui é separado. Esse lugar que você está vendo aqui, ele é separado. Há aqui uma transição entre o lugar que você estava e o lugar que eu quero te colocar. Sempre quando Deus quer nos movimentar de um lugar para o outro, de um propósito para o outro, Deus faz questão de nos separar. E Deus faz questão de tirar as sandálias velhas e colocar uma nova. Você não assume nada diante do propósito de Deus com sandália velha. Porque sandália velha fala do passado. Fala da trajetória e do caminho que você vinha vindo. E desse caminho que você vem vindo, nada serve. O que serve é daqui para frente. Se você vem trazendo bagagem, coisa velha do passado aí, poeira nos pés, arranca essa sandália, chega para cá mais perto, porque eu quero falar com você nesse ambiente de santificação aqui, porque a partir daqui eu tenho um novo tempo, eu tenho uma nova etapa, eu tenho um tempo de liderança, eu tenho um tempo de maturidade, eu tenho um tempo de crescimento, eu tenho um tempo de favor, eu vou te usar daqui para frente, então tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar que está aqui é separado. O problema é que às vezes a gente transiciona de lugar sem tirar as sandálias. O problema é que às vezes a gente enfrenta um ambiente de Deus, um chamado de Deus, a gente frequenta ambiente glorioso, poderoso com sandália velha. O problema é que a gente pisa em ambiente santificado suja. O problema é que a gente pisa em ambiente de Deus com sandália velha, empoeirada do passado. Você está trazendo essa sandália não serve, arranca, Moisés. Tira isso. Então, o chamado de Deus envolve a presença de Deus e envolve a separação do passado. Você tem que se separar desse passado. O arrancar das sandálias fala de deixar o passado. O arrancar das sandálias fala de deixar as marcas do passado. As marcas que você deixou na areia. Por melhor que tenha sido a obediência, o treinamento, mas esse passado, isso é passado, passou, acabou. Você vai ter que romper. Então o chamado de Moisés envolve a presença de Deus revelada no meio do fogo da sarça e envolve também a separação do passado. Mas envolve uma outra coisa importante que eu quero falar com você. Envolve prioridade. Prioridade. Deus continuou, chegue para cá. Tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que está é terra santa. Deus então está falando assim, venha para cá. E esse nível de prioridade envolve o que Moisés estava fazendo até então. O que Moisés estava fazendo até então? Antes de olhar para a sarça e perceber a sarça pegando fogo e não se consumindo. O que ele estava fazendo? O texto diz, apacentando o rebanho do seu sogro. Então Moisés estava caminhando com um tanto de ovelhas do sogro dele. Mas veja, cadê as ovelhas nessa conversa aqui? Aonde estão as ovelhas? Moisés ele deixa de lado responsabilidade imediata. Irmãos, quando Deus nos atrai para a sua presença, as responsabilidades imediatas, elas têm que ficar de lado. Quando Deus nos chama através do seu fogo, da sua presença, e nos separa para algo novo, para uma transição, presta atenção, olha para mim. As responsabilidades imediatas têm que ser secundárias, têm que ficar de lado. Existe uma coisa que eu quero falar com vocês aqui hoje, que Deus revelou comigo, para mim nesse texto. Existe responsabilidade imediatas e existe responsabilidade urgentes. Aqui, Deus está ensinando para Moisés uma coisa muito importante, a definir. O problema é que nós trocamos e confundimos responsabilidade imediatas com responsabilidade urgente. Responsabilidade imediatas é aquilo que você faz em torno de si mesmo. Responsabilidade urgente é aquilo que você faz em torno de Deus. E você não pode sacrificar o urgente em detrimento do imediato.
Você não pode sacrificar aquilo que é urgente, é de Deus e que Deus está chamando você para fazer, em detrimento de algo bom e imediato, mas que só diz respeito ao seu retorno. Ovelha só tinha a ver com ele, ovelha só tinha a ver com Jetro, ovelha só tinha a ver com o sustento, o trabalho pessoal dele. É louvável e é de Deus também, e não é pecado. Responsabilidade imediata, eu não estou dizendo de pecado, é do trabalho das nossas mãos. Mas às vezes o trabalho das nossas mãos, as nossas tarefas, elas são imediatas, mas não são urgentes, porque Deus tem um propósito, Deus tem uma chamada mais urgente ainda do que aquilo que é imediato. E você vai ter que priorizar. É tempo de priorizar aquilo que é urgente diante de Deus. Você prioriza um tanto de coisa que é imediato, que tem que ser feito. As ovelhas, o cuidado das ovelhas era imediato. O pastor tem que estar olhando as ovelhas, tem que estar cuidando das ovelhas ali. É algo imediato, mas quando Deus atrai Moisés para a sua presença, as ovelhas ficam por ali no rebanho, comendo em algum lugar, porque Moisés agora vai atender o urgente. O que é urgente? Deus é urgente. As coisas de Deus é urgente. E outras coisas, aquele rebanho que diz respeito ao trabalho de Moisés, ao sustento da família dele, agora ele vai deixar de ser uma responsabilidade urgente, porque aquilo ali é imediato, mas não é urgente. O que é urgente? Urgente é o clamor do povo que está sofrendo no Egito, que caiu nos ouvidos de Deus, e Deus agora vai chamar Moisés e vai contar: ó Moisés, essas ovelhas pode arrumar outra pessoa para cuidar delas. Sabe por quê? Porque agora eu tenho algo urgente, agora é a sua vez, você vai descer lá no Egito, tem gente clamando, chorando, eu ouvi a aflição do meu povo, e essa é uma responsabilidade urgente, e eu vou te levantar para ir para lá. E uma coisa urgente que tem que tirar essa máscara de mim. Glória a Deus. Misericórdia. Mas por enquanto vamos com ela mesmo. Vocês entenderam que o chamado de Deus, ele é presença de Deus, separação do passado e definir prioridade. Prioridade tem a ver com as responsabilidades. Tem a ver com deixar a responsabilidade imediata e assumir a responsabilidade urgente. Você está cuidando das responsabilidades imediatas, irmão. Nós estamos cuidando das responsabilidades imediatas e deixando a urgente para trás. Deus está querendo abrir a sua visão hoje. Se relaciona com a sarça, com o fogo de Deus, que Deus vai clarear a sua visão para você abrir o seu coração para mexer com as responsabilidades urgentes que Deus tem. E por último, o chamado tem a ver com presença, separação, prioridade e tem a ver com envio. Envio, olha lá, verso 10 do mesmo capítulo 3. Vem agora, Moisés, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Envio. Glória a Deus. Deus é bom. Um dia, uma sarça e um chamado. Um dia Deus vai falar com você. Se você não prestar atenção, Ele vai acender a sarça. E em acendendo a sarça, você parando para ver, Ele vai te chamar. Chamando, Ele vai revelar a sua presença. Vai separar você, tirar as sandálias velhas que não servem mais, para andar com Ele. Vai definir suas prioridades. Vai mostrar para você que as responsabilidades urgentes de Deus é que devem ser nossas prioridades. Quando Deus nos chama a atenção, irmão, não é que nós nos tornamos irresponsáveis com as coisas que são imediatas. Eu não estou dizendo para você largar aquilo que... Moisés não largou as ovelhas ali, não. Moisés parou, deixou as ovelhas de lado, porque Deus estava falando. Quando Deus fala, nós temos que ter toda a atenção para Deus. Sabe o que é dar atenção para a responsabilidade urgente do que Deus quer? É estar num culto como esse, focado. Deus não está falando aqui? E por que é que a sua mente está viajando em outra coisa que tem que resolver amanhã? Às vezes a gente corre o risco de estar aqui pensando em responsabilidades imediatas que a gente tem que resolver. São coisas louváveis, trabalho, mas a nossa mente está tão carregada de responsabilidade imediata que não para ouvir Deus no meio da sarça.
Moisés poderia ter falado, essa sarça aí está pegando fogo, mas eu tenho que cuidar das ovelhas, do sogro. Tem que mexer com isso aqui. Moisés não, a Bíblia diz que Moisés viu e se virou para lá. Se moveu para lá. Se você vê a sarça, Deus te chamando a atenção, vire-se para lá para ver o que é. Certamente Deus quer se revelar a você. Nós estamos diante de uma geração, irmão, de crentes que não consegue absorver a revelação do propósito de Deus, porque está muito envolvido com as responsabilidades imediatas. As ovelhas estão na sua responsabilidade. Aquelas ovelhas, as ovelhas aqui do Moisés, ela representa, não é o chamado de Deus, ela representa ainda parte do passado de Moisés, do treinamento. Então Deus falou, separa daí, tira essas sandálias, porque eu vou levantar você para um outro nível, e você precisa sair daí. No capítulo 3, no capítulo 4, Moisés vai dar uma série de desculpas para não ir. Mas Deus dá um cajado na mão dele e ele vai. Então o chamado de Deus tem a ver com a presença de Deus. Ele se revela. O chamado de Deus tem a ver com essa separação do nosso passado, arrancando as sandálias, as marcas da poeira do passado. Tem que ficar para trás. Eu estou vendo Deus arrancando sandália de pessoas aqui dentro, de coisas que passou por esses tempos agora. Essa sandália não serve para você andar aqui. Deus está falando para você, essa sandália aí não tem como você andar aqui não. Para algo que eu tenho para você, novo, essa sandália não te serve. Tira isso do pé antes de você chegar mais perto. Porque aqui é ambiente santo, é outro nível de terra que você vai pisar. É outro nível de ambiente que você vai entrar. Eu estou sendo entendido nessa noite com essa palavra? Diga glória a Deus. Deus está querendo transicionar você para um novo ambiente. E esse ambiente tem sandália nova. Esse ambiente tem prioridades urgentes, novas, responsabilidades novas, urgentíssima de Deus. E por incrível que pareça, só depois que Moisés entende isso é que Deus fala sobre enviar. Agora você vem cá, Moisés, que eu vou te mandar para lá. Deus não manda ninguém com sandália velha. Deus não manda ninguém agarrado com ovelha, dando prioridade para outras coisas. Deus não faz isso aí. Fala o seguinte, Moisés, devolve essas ovelhas lá para o seu sogro. Deixa outra pessoa no seu lugar, porque daqui para frente eu tenho um outro nível para você entrar. Vamos ficar de pé para orar, irmãos? Pastor, o que essa palavra tem a ver com a minha vida? Tem a ver com a minha vida? Sabe o que tem a ver com a vida da igreja aqui hoje, essa palavra? Tem a ver que Deus vai transicionar você nesse tempo para entrar em um outro ambiente de espiritualidade. Deus vai transicionar você como igreja para entrar num nível diferenciado de relacionamento com a presença de Deus. Não se relaciona com a presença de Deus de qualquer jeito. Não se relaciona com a presença de Deus se não se separar dessas coisas, das sandálias do passado. Separe-se do seu passado e priorize as responsabilidades urgentes. Tem coisa mais urgente para você fazer. Pastor, mas aquilo que eu tenho que fazer imediato, tem que ser feito, mas ela pode esperar, porque eu tenho algo maior, eu tenho algo tremendo para você. E se você acreditar no que eu estou dizendo hoje aqui, você sai daqui de dentro dessa casa hoje com uma revelação na mão. Se você tomar posse disso hoje, Deus te conduz por um novo e vivo caminho que você nem andou ainda. Você está dando prioridade para as coisas velhas, antigas, coisas que não, até certo tempo funcionou bem, mas não funciona mais agora. Criou um rastro, criou uma trajetória, criou um caminho para você, mas agora é outro nível. Eu gostaria que todos que estão aqui dentro entendessem essa palavra. Como crente, eu gostaria que todos amadurecessem essa ideia. Porque o que tem de gente tentando fazer as coisas de Deus com sandália antiga,
com as marcas do passado, com as ideias do passado. Deus quer remover isso do meio do povo de Deus. Não se faz assim. Nós precisamos entrar hoje em concordância com o Espírito de Deus. Você já perguntou para Deus o que Deus quer de você, minha irmã? O que Deus quer contigo, filha? Filho, para que Deus te chamou? Se Deus chama, Ele se revela. Deus não chama ninguém para não fazer nada. Deus não vai mexer com você, acender uma sarça para Ele não te dar uma direção. Não dá para continuar fazendo coisa nova com as marcas do passado, com as marcas velhas, antigas. Não dá. Não dá. Não dá para pegar um remendo novo e colocar o remendo novo numa roupa velha. Vai rasgar. O remendo novo vai rasgar. Não adianta. Não adianta. Não adianta, irmão, a gente fazer remendo aqui agora. Chegou uma fase da igreja que Deus está se revelando e mandando tirar. Aparta, irmão. Tira isso aí não vai dar para você continuar nessa caminhada. Essas coisas aí só trouxe poeira, sujeira do passado, do deserto. Isso aí já ficou para trás. Aqui o lugar é novo, é santo. Irmãos, Moisés passava por aquele lugar todo dia. Ninguém nunca falou que aquele lugar é santo. Mas por que agora tem uma voz falando para ele tirar a sandália do pé? Porque ali aquela terra é terra santa. Não está falando só daquele ambiente do deserto, não. Está falando de um outro nível que Moisés vai andar com Deus daqui para frente. E que não dá para se relacionar com a presença de Deus de forma antiga, do passado, das mágoas, do ressentimento, rancor do passado. Sandália antiga fala disso, das marcas que ficou na areia do deserto, da trajetória penosa, doída. Agora Moisés é um homem que já passou por isso, venceu solidão, venceu desconforto, venceu o tempo, né? O tempo mexe conosco. Venceu a obscuridade, passou pelo anonimato e agora está diante de Deus dizendo: olha, tire essa sandália. Então é assim que inicia a terceira fase dos 40 anos de Moisés, com uma limpeza, com uma orientação, sabe? Com a revelação de um dia. Foi surpreendido aquele dia. Os outros dias, todos tinham passado 40 anos, dia após dia, dia após dia, dia após dia. Deus não falava nada, mas nesse dia Deus falou. Então é um dia e uma sarça que Deus usa para chamar. E no chamado Ele revela a sua presença, a separação do passado, daquilo que nós temos do passado, tirar as nossas sandálias, define nossas com responsabilidade urgente e nos envia e nos manda. Eu te abençoo para você ser um ganhador de pessoas, de almas, mas acima de tudo, para que você se desvencilhe hoje de marcas do passado, de sandálias empoeiradas. Arranca dos seus pés as sandálias empoeiradas. Fala para Deus: eu quero arrancar, Senhor, dos meus pés alguma marca. Essa sandália representa na sua vida, se você lembra aí. Faz uma oração deixando. Bora. Vamos adorar, irmãos. Enquanto você ora, o que tem machucado você? Essas sandálias aí. Fala com Deus aí. Outro lugar onde eu quero estar. Não há outro. Fala alguma coisa para Deus aí. Em teu amor, em teu amor, não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Acende um fogo em meu coração que não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus.
acende o fogo em meu coração, que não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Não há outro lugar. Levanta a mão, se isso é uma onde verdade. eu quero estar. Não há outro lugar. Adora. Do que em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Acende um fogo em meu coração, que não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti. A chamar, acende o fogo em meu coração, que não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero Mais de ti, Deus. Acende o fogo em meu coração, que não resistirei, eu não controlarei. Peça isso, eu peça. Quero mais de ti, Deus. Fala, Deus. Eu quero mais Acende o de fogo. ti, Deus. Acende o fogo em meu coração, que não resistirei, Única eu não lavassuriana, controlarei. Eu quero mais de ti. Deixa Deus renovar você, igreja. Eu quero mais de ti, Deus. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Em nossos corações, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Em nossos corações, eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Quero que você canta essa verdade. Eu tenho fogo cerrado em meu peito. Deus está mudando a história de muita gente aqui Não me hoje. dá descanso. Tire as sandálias do passado Descanso. e dê prioridade ao urgente. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho Eu não descanso. tenho descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito. Deus está acendendo um fogo aqui nessa não noite. me dá descanso. Eu Presta não tenho atenção, igreja. descanso. É só debaixo do fogo de Deus que nós vamos romper. Eu tenho fogo cerrado em meu peito. Deus está acendendo a sarça dentro dessa casa Não me hoje, dá descanso. chamando a sua atenção e dizendo: Eu não tenho olha, descanso. para caminhar comigo não dá desse jeito. Arranca a sandália velha. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Em nossos corações, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Coloca a mão no seu coração. Deixa queimar, deixa E cante comigo. Deixa queimar, deixa queimar. Fala para Deus assim, ó Deus, eu não vou parar. Deixa queimar. Eu não vou parar. Gastarei minha vida aos teus pés. Não, eu não vou parar. Gastarei minha vida aos seus pés. Não, eu não vou parar. Não,
eu não vou parar. Gastarei minha vida aos seus pés. Não, 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 não. Não, eu não vou parar. Gastarei minha vida aos seus pés. Não, 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 não. Eu não vou parar. Gastarei minha vida. Abra sua boca e declare. Eu não vou parar. Gastarei minha vida aos seus pés. Eu não vou parar. Gastarei minha vida aos seus pés. Deixa queimar, deixa queimar. O Espírito Deixa Santo, queimar, deixa queimar. o Espírito de Deixa Deus queimar, deixa queimar. está queimando em nós hoje Nossos corações. essa realidade nova. Deixa É tempo de nos movermos para lá, queimar, para ver o que acontece com essa maravilha. E aí Deus falou. deixa queimar. Deus falou do meio da sarça: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Ele disse: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que está é terra santa. Então, essa é a chamada de Deus, a chamada da presença, a chamada da separação do passado, das sandálias antigas, a chamada de priorizar o urgente. As responsabilidades de Deus são urgentes. Apesar das nossas serem legítimas e imediatas, as de Deus são urgentes. É necessário entender isso. E aí Deus nos envia para o propósito. Deus está transicionando esse tempo, e essa igreja vai precisar entender isso para alcançar essa cidade. Pai, eu ministro a unção sobre a vida dos irmãos hoje aqui. Esses que estão aqui, se porventura alguém que estiver depois assistindo esse vídeo, vão receber uma unção tão forte na vida deles, uma unção de despreendimento. Deus está transicionando você para uma nova etapa, uma nova fase. Não traga sandália suja, não traga nada que marcou o seu passado, não traga nada disso para agora. Isso não vai servir para a nova fase que eu tenho da sua vida. Isso não vai adiantar nada para você. Já larga tudo aí mesmo. Não dê nenhum passo a mais com isso, porque isso não serve. Não anda com essa ideia mais. Não vai adiante com isso, porque isso não serve mais. Serviu para você chegar até aqui. Daqui para frente não vai mais. Só vai agora debaixo de uma revelação de santificação, debaixo de uma presença de Deus, debaixo de uma separação do passado e debaixo de assumir um compromisso com as coisas urgentes do céu, com a agenda de Deus. Existe uma agenda de Deus. A agenda de Deus é urgente, é para agora. Olha, Moisés, eu ouvi a aflição do meu povo e eu estou te levantando hoje. Olha, igreja de Araputanga, eu ouvi o clamor do meu povo. Estou te levantando para algo novo. Mas não dá para caminhar comigo nessa perspectiva de sandálias velhas, de sentimento velho, de coisa antiga, de marcas do passado que está te atrapalhando. Isso não presta mais, isso não vai adiante. Então, nessa noite, desvencilhe-se dessas coisas e chegue para cá, porque eu tenho algo novo para a sua vida. Pai, eu abençoo essa obra, essa igreja, essa cidade, com uma visão nova daquilo que Tu queres conosco.
comigo e com cada um deles. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos que recebem essa palavra, diga glória a Deus, aplaude o Senhor. Amém. Sente-se, por favor, um minuto. Estamos encerrando. Tem alguns avisos aí, irmãos. O batismo será dia 20. Amém. Lá na reserva, o Cabaçal. Vamos em alguns carros. Festa das Águas, 20 de setembro. Quem ainda não deu o nome, por favor, se localize, coloque o nome para mim, pois eu preciso te inserir no grupo de WhatsApp de mentoria de batismo. Dia 26 temos uma live. Essa live nós vamos fazer um ajuntamento de alimentos, recolher, live solidária, né? Aí, quem quiser contribuir, já tem algumas pessoas, empresas contribuindo, pessoas particulares. Quem for contribuir com 1 quilo de alimento, com uma cesta, com alguma coisa, pode trazer. Pode trazer antes, pode trazer durante a live. E divulgar, compartilhar e participar conosco no dia 26, vai ser num sábado, tá bom? Amém, igreja? Vai ter música, vai ter palavra, nós vamos falar do Setembro Amarelo, da importância, essa questão do suicídio. Vai ter o pastor Elismar, vai falar na live alguns minutos sobre essa questão importante. Ser um psicólogo, ter uma formação nessa área, ele vai ter uma palavra nessa área, tá bom? Quem está feliz aí com essa palavra? Amém? Que o amor de Deus, a graça do seu Filho, a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja de Deus, hoje e sempre. Quinta-feira, irmãos, 19h30, domingo às 19h. Tem uma semana de vitória. Que Deus faça prosperar os seus caminhos e todas as decisões que você tomar sejam tomadas diante de Deus. Que Deus te leve adiante. Um abraço, saúde. Deus abençoe todo você e toda a sua casa. Qualquer coisa, nós estamos à disposição.